Abra sua Bíblia, lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. É um texto bastante conhecido. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 31, até o verso de número 36. Diz assim o texto da palavra de Deus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Curve sua cabeça e ore assim: bendito Deus, Pai da glória, nós te louvamos por esta oportunidade de estar na tua casa para louvar, bendizer, exaltar e engrandecer o teu santo, soberano e eterno nome, porque cremos que só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eis aí, Senhor, a tua palavra, eis aí, Senhor, a tua igreja. Senhor, que teu santo, doce e meigo Espírito use-nos, Senhor, como instrumento, Senhor, mas que também o teu santo, doce Espírito, Senhor, possa tocar em corações e mentes, Senhor, transformar comportamentos, transformar vidas, Senhor, e nos fazer, Senhor, verdadeiramente livres. Assim oramos na certeza que tu já nos ouviste, porque tu sempre nos ouve, no precioso nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós brasileiros valorizamos a liberdade. Na nossa Constituição, lá está definido algumas particularidades do nosso país, um país continente de riquezas e maravilhas tremendas, ainda até mesmo algumas delas inexploráveis. E é desta carta magna da nossa nação, lá em alguns aspectos, nos coloca como destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais, direitos individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade. E o interessante é que em alguns dos nossos muito conhecidos hinos pátrios ou hinos cívicos, um dos hinos, como o hino da proclamação da República, ele diz: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E em outro hino, o hino da nossa proclamação da independência, nos diz assim: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E o interessante é que no nosso hino nacional também evoca esse sentimento de liberdade. Lá diz: o sol da liberdade em raios fúlgidos. Nós amamos a liberdade. E o movimento escravagista que há algum tempo pairou em nossa nação é um movimento do qual muito nos envergonha,
porque nós amamos a liberdade, nós cultuamos a liberdade. E em João, o texto que nós lemos no capítulo 8, verso 36, o Senhor afirma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E é isso que nós desejamos, é este o grande anseio de cada um dos nossos compatriotas, é esse o grande anseio do homem: liberdade de fato, liberdade real, liberdade de verdade, liberdade em seu significado mais profundo e completo. Mas isso que significa? Como alcançar esta verdadeira liberdade? E é exatamente sobre isso que nós caminharemos nesse texto a qual escreveu João. Em um momento em que o Senhor se encontrava com alguns dos judeus, e a primeira afirmação que nos chama a atenção é que nós precisamos confessar o nosso desejo de liberdade. Jesus veio para libertar o ser humano do cativeiro do pecado. E lá em Lucas capítulo 4, o Senhor, reproduzindo as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 61, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor anseia, Deus anseia que o homem verdadeiramente seja livre, mas o homem só pode ser livre se ele tiver um encontro com o Senhor Jesus, porque somente o Senhor Jesus é poderoso para verdadeiramente libertar o homem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Foi isso que ele garantiu aos que haviam crido nele, mas eles não gostaram do que ouviram. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E a verdade vos libertará. Somente assim vocês conhecerão a verdade vos libertará. Mas eles disseram entre eles mesmos: mas somos descendentes de Abraão. Como? Nós nunca fomos escravos. Muitos de nós, certamente que assim também reagiríamos. E assim como eles disseram, nós somos filhos de Abraão. Talvez muitos dizem assim: mas eu sou filho do pastor Joaquim. Você não conhece o pastor Joaquim? Era um homem de fé, um homem de oração, um homem que muito obrou, muito trabalhou para o Senhor. Eu sou filho da irmã Maria, aquela da consagração. Uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus. Você não conhece a minha família. São famílias de pastores, são homens e mulheres de Deus. Eles tinham Abraão como ascendente, mas não tinham Deus como pai. Eles se escondiam atrás da figura de Abraão. Eles diziam: olha, nós temos direito, nós somos filhos de Abraão. Olha, eu tenho direito de entrar nos céus. Ou eu tenho direito à salvação. Afinal de contas, eu também sou filho de Abraão. Mas se o Filho não vos libertar, você não será livre. Verdadeira liberdade
só pode ser encontrada através do unigênito de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entenda a atitude daqueles judeus. Primeiramente, dificilmente se encontrava um poder dos quais os judeus não foram escravos. Os judeus foram escravos no Egito, os judeus foram escravos na Assíria, os judeus foram escravos na Babilônia, os judeus foram escravos da Grécia, os judeus foram escravos na Síria e agora estavam subjugados ao poder romano e, no entanto, dizia: nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos. A própria palavra de Deus diz que o pior tipo de cego é aquele que não admite ser cego, porque para esses não há cura ou perdão. O pior dos cegos, o pior dos perdidos é daquele que, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, ele diz: olha, é muito bonito, muito obrigado, mas eu não preciso de Jesus, eu estou bem. São homens e mulheres que verdadeiramente estão perdidos porque não creem no poder do Filho de Deus, que veio para salvar, veio para buscar, veio para restaurar, veio para transformar, veio para convencer, veio para mudar vida, veio para dar vida e vida com abundância. O segundo, o Senhor Jesus está dizendo que a prática do pecado, ou seja, os pecados que cometemos, os delitos que cometemos, as coisas erradas que fazemos e praticamos, nos escraviza. O pecado escraviza o homem, o pecado, se não tratado, leva o homem ao inferno. O pecado, se não tratado, o pecado, se não curado, o pecado, se não lavado, a ferida do pecado, se não tratada, a ferida do pecado, se não curada, ela leva o homem às portas da perdição. E assim estavam também aqueles judeus. Alguns creram, mas creram porque se achavam filhos de Abraão. O que nos aparta da comunhão do Criador é exatamente o pecado. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, elas fazem a separação entre Deus e o homem. Elas se colocam como um obstáculo literalmente intransponível para o homem, porque ninguém pode limpar-se a si mesmo, somente ele, somente aquele que morreu na cruz do Calvário, somente aquele que derramou o seu sangue, somente aquele que lavou o madeiro com o seu sangue perdoador, este sim é poderoso para perdoar pecados. A maior opressão que o homem pode viver é exatamente mergulhado na sua ignorância de que ele pode salvar-se sozinho. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. O pecado escraviza, produzindo desejos irresistíveis. O pecado escraviza, fazendo qualquer coisa parecer mais desejável que Jesus. O pecado nos cega o entendimento acerca das consequências. Eu costumo dizer como ilustração que o pecado pode ser comparado a uma pequena picada de anestésico. Você sente a primeira picada da agulha do anestésico, mas depois que o líquido anestésico começa a ser injetado, ele vai mortificando, adormecendo, mortificando. Daqui a pouco você já não sente mais nada. Assim são as consequências do pecado. O pecado nos cega o entendimento acerca das consequências. O pecado escraviza pela vida toda e a menos que Cristo intervenha a nosso favor, a escravidão nos conduzirá ao inferno. Somente Jesus pode libertar desse grande mal da escravidão.
Ó, querido, confesse a Ele hoje o seu desejo de liberdade. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu a Ti confesso os meus pecados, eu ponho diante de Ti os meus pecados. Vem, Senhor, e habita no meu ser. Faz do meu coração o trono da Tua morada. Habita em mim, Senhor, e me transforma o meu viver. Outro ponto que nos chama a atenção, primeiramente, falamos acerca, confesse o seu desejo de liberdade. Mas há uma outra afirmação também: comprometa-se com o programa de liberdade. Mas como assim, pastor? Comprometa-se com o programa de liberdade. Eu quero dizer a você que há um programa de Deus, estabelecido por Deus para cada um de nós, para que o homem possa verdadeiramente ser livre. A libertação da condenação e da dominação do pecado passa por um programa estabelecido por Deus. Veja que o Senhor Jesus disse aos judeus que creram neles: vocês são verdadeiramente meus discípulos, primeiramente, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E ele conclui dizendo: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário permanecer, é necessário se decidir por Jesus Cristo, mas é necessário permanecer, é necessário fincar raízes, é necessário a cada dia ser plantado, a cada dia aprofundar-se no conhecer a Deus e usufruir da grande bênção que é um dia morar no céu. O que você precisa para ser livre de fato? Primeiro, creia que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Creia que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Segunda coisa, permaneça sob o ensino da palavra, permaneça orando, permaneça lendo a palavra, faça da palavra a sua verdade, faça da palavra o seu pão, faça da palavra a sua água, a sua luz, o seu sustento, o seu tesouro, a sua fonte de graça e poder. Apodere-se da palavra de Deus, tenha a palavra como a regra do seu viver. Primeiramente, creia. Em segundo lugar, permaneça, mas não fica apenas aí. Conheça a verdade. E o que é a verdade? A verdade é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que, vindo da parte de Jesus, é o Evangelho que nos faz a conhecer a Cristo, é o Evangelho que nos proporciona condições para caminharmos dia após dia. Lutas se levantarão, tribulações se levantarão, mas crendo, mas permanecendo, mas conhecendo, tudo será vencido em nome de Jesus. Ele te fortalecerá e te conduzirá como um troféu do seu amor. Portanto, creia em Cristo, permaneça na palavra de Cristo, conheça a Cristo e você será livre de fato. Mas não fica apenas aí. Primeiramente, nós falamos que é necessário confessar o seu desejo de liberdade. Em segundo lugar, nós falamos que você precisa comprometer-se com o programa de liberdade estabelecido por Deus. E em terceiro lugar, uma outra afirmação: creia na promessa de liberdade. Fiel é aquele que prometeu: vou para o Pai preparar lugar. Mas presto, pouco falta, daqui mais um pouquinho, com a voz do arcanjo, ele virá com um brado forte buscar a sua igreja.
E você precisa, nós precisamos estar preparado. A nossa libertação é obra de Cristo do início ao fim. Olha o que Jesus disse: o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Alguns judeus creram nele. O texto nos fala sobre isso. Eles achavam-se parte da família de Deus. Eles achavam-se membros da família de Deus, quando na verdade não eram membros da família de Deus, porque confiavam, creiam nos seus dotes, na sua pedigree de que eram descendentes de Abraão, mas esqueciam-se que não eram filho, ou não faziam parte da família de Deus, o Pai. Necessário é que você faça parte da família de Deus, o Pai. E hoje nós aqui estamos reunidos, pregando, anunciando, convidando para que você, em nome de Jesus, por adoção do nome de Jesus Cristo, possa também fazer parte da família que um dia haverá de reinar lá no céu. Os judeus creram neles, tinham Abraão como ascendente, mas não tinham Deus como pai. O que se vê nesse versículo é que Jesus não só desfruta do direito como filho unigênito de Deus, mas exerce pleno poder e autoridade investida nele pelo Pai para libertar da escravidão do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, você precisa se decidir por Cristo Jesus. Você precisa colocar hoje no seu coração o desejo, confessar o seu desejo de liberdade, estar comprometido a fazer parte do plano de Deus, do programa de Deus para a salvação da humanidade e crer na promessa que também a você pode ter direito. Se o Filho vos libertar, aqueles a quem Cristo Jesus liberta do poder do pecado, verdadeiramente são livres. E como Ele liberta, pastor? Como que é isto? Como acontece esse processo? Como acontece essa transformação? E olha o que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 1, diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa vir para Cristo Jesus. Você precisa se decidir por Cristo Jesus. Você precisa aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. E a partir deste instante, você passa a fazer parte da família de Deus por intermédio de Cristo Jesus e também gozar desta doce e bendita promessa e esperança. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois Cristo Jesus o libertou. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Senhor esteja falando ao seu coração. O Filho é quem de fato nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, aquele que é a verdade, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que lava, aquele que limpa, aquele que nos dá o direito de um
um dia herdarmos as mansões celestiais e entrarmos no céu pela porta. Ele está dizendo, batendo a porta do teu coração: filho meu, dá-me o teu coração. Que você na noite de hoje possa também desfrutar desta bendita esperança, desta bendita oportunidade. Esta é a promessa que o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, um dia nos anunciou, e nós assim recebemos. E hoje convém que você também, ouvindo esta palavra, possa ter esta palavra ter guarida no teu coração, para que você também possa fazer parte deste plano de salvação que está aberto a toda a humanidade. Crer na promessa de liberdade que o Senhor Jesus tem para você e mudará o seu viver.